Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão. Esta é mais uma live do Centro Espírita Virtual. Hoje falaremos um pouco sobre a prece que Jesus nos ensinou. Devemos entender o Pai Nosso como o mais perfeito modelo de concisão, que pode substituir todas as outras preces. Devemos analisar e identificar no Pai Nosso a síntese de todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Devemos analisar as frases que compõem a prece ensinada por Jesus, reconhecendo nela uma profissão de fé, um ato de adoração e o princípio da caridade. Sabemos que esse trabalho não é nosso. Sim, esse trabalho não é nosso. Somos apenas instrumentos imperfeitos e estamos aqui a fim de trazermos os lembretes daquele que foi, é e sempre será o ser em que devemos nos espelhar. Jesus é o destinatário. As preces precisam ser claras, objetivas e rápidas. Precisa ter começo, meio e fim. Algumas pessoas pensam que quanto mais longa a prece, mais chance de ser ouvida. Puro engano. Uma prece, para ser atendida, para ser considerada uma boa prece, não depende do número de palavras ou de vezes que a repetimos. Muito pelo contrário. O poder da prece depende do pensamento e não das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se orar em qualquer lugar, em qualquer hora, sozinho ou em conjunto. Este era um grande problema para os homens: comunicar-se com Deus. Os homens não sabiam. Era preciso que alguém lhes desse uma orientação. Na verdade, até hoje, muitos de nós ainda não sabem como se dirigir a Deus. Alguns ficam com vergonha, inventam desculpas, dizem que não sabem as palavras certas, ficam encabulados, enfim. E foi preciso, voltando ao que eu dizia, que alguém nos mostrasse a melhor maneira de entrar em contato com o Pai. E fazem exatamente mais de 2000 anos que esse alguém esteve aqui entre nós. E já sabia das nossas dificuldades, porque já naquele tempo nós não sabíamos orar. Não sabíamos como entrar em contato com Deus, senti-lo, falar com Ele. E esse alguém, em sua divina sabedoria, Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve encarnado na Terra, exatamente para nos servir de modelo e guia, resolveu nos deixar uma dica de como falar com o Pai e ser ouvido por Ele. Jesus de Nazaré, durante os poucos anos em que emprestou sua presença amiga aos sofredores e ignorantes da terra, foi visto
muitas vezes orando. Um dia, um dos apóstolos rogou a ele com o desejo sincero de aprender: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, elevando o pensamento ao alto, ensinou a mais bela síntese de como se deve fazer uma prece, proferindo a oração dominical, mais conhecida como Pai Nosso. E aqui, alguns esclarecimentos se fazem necessários. Chamamos de oração dominical não porque deve ser feita aos domingos. Pouca gente sabe disso. O sentido desse dominical é porque vem do Senhor, domínio do Senhor, oração ao Senhor. E os espíritos superiores, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, quando trata das preces em geral, nos dizem que o Pai Nosso, como oração, é na verdade um símbolo que representa a verdadeira oração. Primeiro, porque foi a oração que vem do próprio Jesus. E porque ela tem o poder de representar qualquer oração que queremos fazer ao Pai. Ela é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão. Com ela, podemos pedir as coisas necessárias. Temos, por meio dela, o princípio absoluto da caridade. Às vezes, a gente diz o Pai Nosso apenas repetindo as palavras sem saber exatamente o que se está falando. Analisemos um pouco mais o sentido das palavras ali contidas. Para aqueles que quiserem se aprofundar em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, existe uma explicação bem mais aprofundada que esta que trazemos aqui nesta conversa. Considerando todos os demais ensinamentos do Cristo, podemos perceber em sua oração mais que uma simples prece, mas um roteiro seguro do qual podemos extrair profundas lições. Quando Jesus diz Pai Nosso, ele evoca o Criador com suprema humildade e submissão, como quem busca a proteção divina de alma aberta. No entanto, seria inútil dizer Pai Nosso se meus atos me desmentem e meu coração está sempre fechado aos apelos do amor fraternal. Quando ele diz que estás nos céus, reconhece a supremacia e a grandeza do Senhor do Universo, que a tudo governa com extrema sabedoria. Mas de nada valerá dizer que estás nos céus, se meus olhos só percebem as coisas materiais e meus valores são apenas bens terrenos. Quando Jesus fala, santificado seja o vosso nome, demonstra o respeito e a veneração pelo Ser Supremo. Todavia, se busca Deus por formalidade
e o nego sistematicamente nos mínimos gestos, não adianta dizer: santificado seja o vosso nome. Quando Jesus roga: venha a nós o vosso reino, sua alma se abre para nos ensinar que o reino de Deus está dentro de nós, de cada um de nós. E para encontrá-lo, é preciso buscar com todas as nossas forças. Mas, se gasto a maior parte do meu tempo construindo o reinado de aparências e futilidades, será inútil dizer: venha a nós o vosso reino. Quando Jesus profere as palavras: seja feita a vossa vontade, submete-se fielmente ao Pai, confiante em suas soberanas leis. Entretanto, será inútil dizer: seja feita a vossa vontade, se em verdade o que eu quero mesmo é que todas as minhas vontades e os meus desejos mesquinhos se realizem. Jesus pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sua rogativa é de um filho agradecido que reconhece a misericórdia e a providência divina. Mas direi em vão: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se nada faço para conquistar o pão que me dá o sustento, ou se o possuo em abundância e desprezo aqueles que padecem de fome e frio. Jesus fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nesse pedido, ensina uma lei simples e imutável, que estabelece o perdão como condição básica para ser perdoado. No entanto, se injusto, gosto de oprimir os mais fracos, desprezo as mínimas regras de solidariedade e guardo toda a mágoa como um tesouro precioso, será inútil dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ao rogar o Pai: não nos deixei cair em tentação, Jesus nos convida a buscar o amparo do alto para as nossas intenções de autossuperação e de renovação íntima. Mas de nada adiantará dizer: não nos deixeis cair em tentação, se me entrego aos apelos íntimos dos instintos inferiores que teimam em comandar os meus atos, afastando-me dos caminhos do bem. Jesus solicita ao Criador: livrai-nos do mal. Um ensinamento valioso para todos aqueles que buscam agir com retidão, com desejo sincero de não se afastar das soberanas leis de Deus. Todavia, queridos irmãos, será inútil dizer: livrai-nos do mal, se por minha livre vontade busco os prazeres material e tudo o que não é lícito me seduz. E por fim, será inútil dizer amém, ou seja, assim seja, se admito que sou assim e alegro-me e alegro fraqueza para... Me perdoe. Se admito que sou assim e alegro fraqueza para alterar o mundo íntimo, nada fazendo para melhorar a minha condição espiritual.
importante atentar para a grandeza dos ensinos do sublime Galileu. Atendendo a um simples pedido de um apóstolo, Jesus deixou para a humanidade um roteiro que poderá nos conduzir com segurança na escalada para a autorrealização. Basta que procuremos seguir esse roteiro com a disposição e a coragem e, acima de tudo, com muita vontade. Pensemos nisso. E hoje, para encerrar, falamos em nosso estudo sobre a possibilidade e oportunidades que temos de sentir nosso Pai junto de nós. Às vezes temos dificuldade de atentarmos para os benefícios que a divina providência colocou em nossos caminhos para que fôssemos felizes. E alguém em sensibilidade bastante e procurando nos auxiliar nessa tarefa, escreveu certa vez: entre a lua e as estrelas, num galope, num troféu, pisando as nuvens brancas, eu vi Deus passar no céu. Todo dia existe Deus, num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança, na harmonia das cores, na natureza esquecida, na frescaragem da brisa, na própria essência da vida, no regato cristalino, pequeno servo do mar, nas ondas lavando a praia, na clara luz do luar, na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer de vê-las, nos segredos dessa vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que gira incessantemente, no orvalho sobre a relva, na passarada que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta, nas flores que desabrocham, perfumando a atmosfera, nas folhas novas que brotam, anunciando a primavera. Deus é a paz, a esperança e o alento do aflito. É o Criador do universo, da luz, do ar, do infinito. Deus é a justiça perfeita que emana do coração. É o perdoar quem o ofende. Ele é o próprio perdão. Será que você não viu o rosto calmo de Deus no colorido mais belo dos olhos dos filhos seus? Eu sei, não me enganei em tudo que lhe dizia. Deus é paz, é o amor, Deus é eterna poesia. Deus é constante e perene, é divino de tal sorte, que sendo a essência da vida, é o descanso da morte. Não há ida sem volta e nem há volta sem ida. A morte não é a morte, é só a porta da vida. No ciclo da natureza, nesse ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante. E quem semeia a bondade, em que ajuda o irmão, colhendo a felicidade, cumprindo a sua missão. No suor de quem trabalha, no calo duro da mão, no homem que planta o trigo, no trigo que faz o pão. Você pode sentir Deus pulsar no seu coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa era a nossa reflexão para o dia de hoje. Tenham um bom dia, fiquem com Deus porque eu gosto dele e vocês também.